Muita gente no Brasil ainda tem aquela imagem ultrapassada de que a Índia é só pobreza, caos e espiritualidade mística. Mas quem pensa assim está completamente enganado. A Índia tem algumas das mulheres mais bonitas do mundo, famílias extremamente ricas, mansões dignas de realeza e casamentos que custam mais do que muita empresa brasileira inteira. Mas nesse vídeo, vamos imaginar que um brasileiro que conheceu uma indiana linda pela internet, uma mulher simples, de família humilde. Daí o cara se apaixona e decide se mudar para lá, para se casar com ela. Parece uma linda história de romance, né? Só que existe um detalhe, a vida na Índia não é para amadores. O cara acha que está entrando num romance internacional, mas pode estar entrando numa guerra cultural silenciosa. E quanto mais ele se envolve, mais percebe que o problema não é a mulher. É tudo o que vem junto com ela. Hoje vou te explicar alguns dos motivos que fariam com que um brasileiro jamais desse certo casando com uma indiana. Já deixou o like aí na moralzinha? Primeiro motivo: a família gigantesca dela. Casar com uma indiana não é um relacionamento entre duas pessoas. É um pacto entre você e uma família inteira que exerce autoridade real sobre a vida do casal. Na prática, a casa pode ter 3 gerações morando juntas. A privacidade é mínima. As decisões são tomadas coletivamente. E a opinião do estrangeiro acaba ficando no rodapé da conversa. O brasileiro, acostumado ao cada um no seu quadrado, entra num sistema onde o sogro decide coisas que no Brasil seriam impensáveis, desde o que se cozinha no jantar até a rotina do casal. Não é maldade, é tradição. E não adianta ficar bravo. Se você reclamar do sogro, ele vai querer tirar satisfação com você. E os caras lá são bravos demais, e geralmente resolvem as coisas no tapa. E se a família dela for tradicional, vão desconfiar de você desde o início. Como assim um brasileiro com a nossa filha? Ele entende nossas regras? Segundo motivo: hábitos de higiene que deixam qualquer brasileiro desorientado. O brasileiro que está acostumado a tomar 2 ou 3 banhos por dia, com um chuveiro forte, sabonete perfumado e aquele banheiro que parece uma pequena praia particular. Esquece! Na Índia, a lógica é completamente outra. E não é por falta de higiene, é por cultura mesmo. Em muitas regiões, o banho é feito com balde e caneca. Nada de água caindo do chuveiro quentinho. É um processo mais rápido, mais simples, mais econômico. Sem contar que você não vai poder demorar muito no banheiro. Provavelmente um dos parentes vai querer usar também. E para eles isso é normal, mas para um brasileiro é como entrar em um universo paralelo. Terceiro motivo: a alimentação que coloca qualquer brasileiro à prova. A comida indiana é deliciosa, desde que você tenha nascido lá. A quantidade de pimenta ultrapassa qualquer escala brasileira. O cheiro de curry gruda na roupa. A mistura de temperos é intensa, presente em quase tudo. E dependendo da família, o consumo de carne, principalmente bovina, é proibido ou muito mal visto. Você, brasileiro acostumado com churrasco, feijoada e sanduíche de carne, descobre de repente que está vivendo num mundo onde vaca é símbolo sagrado. A pressão cultural é forte. O brasileiro tenta impor a própria culinária e é interpretado como alguém que desrespeita a tradição local. O resultado: brigas, olhares atravessados e adaptações forçadas. Quarto motivo: costumes sociais que quebram o jeito brasileiro de ser. O relacionamento indiano segue códigos invisíveis que o brasileiro não conhece. A demonstração pública de afeto é limitada. Beijos, abraços e carícias na rua simplesmente não são bem-vindos em várias regiões. O que no Brasil é natural, na Índia pode ser considerado desrespeitoso. Eventos familiares, cerimônias religiosas e festivais não são opcionais. Eles fazem parte da vida, exigem presença, respeito e participação. E muitos rituais são extremamente longos, detalhados e simbólicos. O brasileiro, que gosta de leveza, improviso e informalidade, acaba se sentindo preso em uma rotina cultural que não compreende totalmente. Quinto motivo: a pressão religiosa e tradicional é um desafio diário. Na Índia, a religião não é apenas crença, é estrutura social. Muitas famílias seguem tradições rígidas, festivais obrigatórios e regras específicas para comportamento, alimentação e rotina. Você pode até não seguir a religião da esposa, mas será envolvido nos rituais, nas celebrações e nas proibições. E qualquer deslize vira problema. Para um brasileiro que vê religião como algo mais pessoal, flexível e individual, esse choque pode ser devastador. Sexto motivo:
A vida na Índia é intensa, caótica e dificílima para um estrangeiro. A mudança de país é o ponto mais ignorado pelos brasileiros apaixonados. A Índia tem trânsito agressivo, poluição pesada na maioria das cidades, barulho constante, gente saindo pelo ladrão, calor extremo, burocracia quase impenetrável, idiomas variados, códigos sociais complexos. Você se torna automaticamente o estranho que ninguém entende completamente, e o relacionamento, que deveria ser uma fonte de conforto, vira um verdadeiro inferno. Daí você chega em casa depois de ter sobrevivido a todo esse caos nas ruas e no trabalho, e não tem como relaxar porque a casa está lotada de parentes. Por fim, o problema não é a mulher, é o abismo cultural. As indianas são incríveis, inteligentes, fortes, tradicionais, dedicadas. O problema é que o relacionamento não envolve só duas pessoas, envolve duas civilizações completamente diferentes, tentando se misturar. E nem sempre isso funciona. Quando um brasileiro tenta viver essa realidade sem preparo, a chance de dar errado é enorme. O amor pode até existir, mas a diferença de mundos pesa todos os dias. Casar com uma indiana não é impossível, mas exige muito mais do que paixão. Exige compreender uma cultura milenar, conviver com tradições duras e aceitar uma rotina completamente diferente da vida brasileira. E para a maioria, isso é simplesmente uma missão impossível.